Olá, crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Sejam bem-vindos para mais uma aula com a professora Andréia. Vamos começar a nossa aula separando o nosso material? Nossa, quanta coisa, professora! Então, hoje nós vamos precisar do caderno, do lápis grafite, do giz de cera, pode ser também o lápis de cor, a cola, 2 tampinhas de garrafa, tesoura, régua, canetinhas e papel sulfite para dobradura, mas pode ser também um papel de caderno, um papel de revista, combinado? Eu aguardo. Como nós fazemos sempre no início da nossa aula, agora nós vamos abrir o nosso caderno e anotar os dados de hoje. A data de hoje, aula 2, ensino religioso. Bem caprichado, eu aguardo.
Então vamos lembrar um pouquinho o que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre dificuldade que algumas pessoas têm de expressar os seus sentimentos, falar sobre as coisas que gostam, que não gostam e assim como nós podemos nos sentir. Inclusive nós fizemos um fantoche. Vocês ainda têm um fantoche de vocês? O meu eu dei o nome de Zezé. Eu gostei muito de participar dessa aula, crianças. Foi tão bom, né? Nós usamos o fantoche para nos ajudar a falar dos nossos sentimentos, para ajudarmos a falar como nós nos sentíamos quando víamos a imagem de alguma coisa e que nos traziam lembranças. Lembram? Esse fantoche nos ajudou a expressar esses sentimentos. E vocês sabem de uma coisa? Toda essa conversa sobre sentimentos, sobre expressar o que eu gosto, as lembranças e tudo mais, me fez lembrar de uma história. Isso mesmo, uma história de uma mulher muito solitária que recebe a visita de uma criança. E desse encontro inusitado nasce uma grande amizade que muda a vida dos personagens dessa história, da Elise e do Emil. Isso mesmo, o nome da história é A Visita. O autor é Antidan e a editora é a Claro Enigma. Vamos ouvir? Elise era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, medo de gente e até medo de árvore. Por isso ficava sempre em casa, noite e dia. E como ela gostava de deixar a casa bem limpinha e arrumada, fazia faxina todos os dias. Às vezes até abria uma janela para deixar entrar um pouco de ar fresco. E um dia aconteceu uma coisa incrível. Um objeto estranho entrou voando pela janela e pousou bem na frente dos seus pés. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Estava com medo. Isso não pode ficar aqui de jeito nenhum, Elise afirmou decidida e queimou aquela coisa no forno. Mesmo assim, quando chegou a noite,
Ela ficou com tanto medo que não conseguiu pregar os olhos. Na manhã seguinte, ouviu alguém bater na porta. Ninguém nunca batia na porta da casa dela. Quem poderia ser? Elise não abriu, não mesmo, mas a pessoa continuava batendo. Então ela resolveu abrir de uma vez e ver quem era. Cadê meu avião? Perguntou o menino. Xiii, Elise murmurou. E eu estou apertado, ele completou. O que é que eu faço agora? Pensou a Elise. Mas ela logo disse, o banheiro é subindo a escada à esquerda. O menino escalou os degraus até o topo e desapareceu. Ele ficou um tempinho lá em cima, mas pareceu uma eternidade. Depois ele voltou. Quem é essa? Perguntou. Elise olhou para a foto e o menino ficou esperando ela falar. Essa sou eu, quando eu era uma menina ainda. Ela disse e deu uma risadinha. Eu tinha sido convidada para um baile e estava com o meu vestido mais bonito. Legal, o menino falou e continuou olhando o resto da casa. Olhando para a estante de livros, ele disse, você leu todos? Sim, disse Elise, eu li todos eles. Então lê um para mim, ele pediu. Fazia um tempão que Elise não lia para ninguém. O menino queria ouvir o livro de histórias todinho. E depois ele queria brincar. E quando ele ficou com fome, Elise preparou uma fatia de pão com manteiga. Acho que agora você precisa ir para casa, ela disse. E a frase soou um pouco triste. O menino perguntou, como você chama? Eu me chamo Elise, ela disse. E você? Emil, disse o menino. Tchau, Elise, sua casa é muito bonita, ele falou e deu um tchauzinho. Até logo, Emil, disse Elise. Então anoiteceu e de repente ela sabia exatamente o que ela iria fazer. Viu que bacana essa história, crianças? Ela aprendeu a fazer aviões de papel e olha como a casa dela ficou colorida. No início era uma casa escura, meio preto e branco, e agora ficou toda colorida, com um sentimento gostoso que ela conseguiu ter com essa nova amizade. Sabe, crianças, eu fiquei pensando como é importante nós fazermos amizade, termos amigos. Como é gostoso a gente estar próximo de pessoas que nós gostamos e que gostam da gente também. E é interessante nós percebermos como que um sentimento como o medo pode atrapalhar a felicidade de alguém. A Elise, ela tinha muitos medos, de muitas coisas diferentes. E por isso ela deixava de viver experiências que poderiam ser legais. E você? Você tem medo de alguma coisa? Você deixa de fazer algumas coisas legais por causa desse medo? Sabe, crianças, quando o medo aparece, nós precisamos conversar com alguém que confiamos e tentar superá-lo. Sabia, crianças, que o medo ele é importante? É, sim. Por exemplo, ter medo do mar. Isso nos ajuda a tomar cuidado quando nós vamos para a praia. Mas, se nós temos medo do escuro, por exemplo, isso pode prejudicar o nosso descanso no final do dia.
Daí, nesse caso, nós precisamos conversar e pedir ajuda. A Elise fez amizade com o Emil por causa de um objeto que entrou voando pela janela da sua casa. Na história que nós lemos, o Emil fazia aviões de papel para brincar e, por acidente, um deles acabou entrando na casa de Elise pela janela. Com isso, eles se tornaram amigos e, no final da história, Elise também estava fazendo aviões de papel. Vamos fazer juntos um avião de papel bem bonito? Sabem, existem vários modelos de aviões, mas esse que nós vamos aprender agora, ele é bem reforçado e ele vai longe. Vamos conferir? Agora vocês vão pegar aquela folha que vocês separaram lá no início da aula e você vai colocar nesse sentido e vai dobrar essa parte nessa parte, bem no meio, unindo as pontas e apertando bem, vincando bem o papel para quando abrir vocês conseguirem olhar essa marca que vai ficar no meio da folha. Eu peguei uma folha azul para ser mais fácil de mostrar para vocês nesse pano preto. Mas vocês podem pegar qualquer folha, caderno, branco, preto, amarelo, o que vocês preferirem ou tiverem em casa. Agora nós vamos fazer como se fosse um telhadinho de uma casa. Vamos pegar essa ponta e unir aqui, nessa marca que ficou vincada na primeira dobradura. Agora faremos o mesmo do outro lado. Essa ponta eu vou unir com essa, cuidando para que as linhas fiquem bem próximas umas das outras aqui no meio. Olha, ficou parecendo uma casinha, não é mesmo? Agora nós vamos de novo dobrar até o meio da folha. Vamos pegar essa ponta e vamos unir aqui no meio, cuidando para que a pontinha lá em cima fique bem perto da dobradura que fizemos. E vamos fazer a mesma coisa. Essa ponta traremos aqui para o meio. O segredo, crianças, é cuidar para que a pontinha lá em cima fique bem unida. Daí não tem erro. Aí vocês podem vincar e agora vai ficar dessa maneira. Com essa segunda dobradura já pronta, nós vamos virar o papel. E vocês vão ver que aquela primeira marca ainda aparece. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos. Vamos unir essas laterais aqui nessa marca. De novo, cuidando para que a ponta lá em cima fique bem rente à dobradura. Do outro lado, a mesma coisa. Vocês vão ver como esse avião vai longe. Ficará assim. Agora, nós vamos virar e unir essas duas pontas e está pronto o nosso avião. Olha só. Ficou bonito, né? Se vocês preferirem, vocês podem usar essa parte que vai ficar unida aqui, uma cola, para que quando vocês jogarem o avião, ele não desmontar. E está pronto o nosso avião. Esse avião você vai poder decorar e pintar da maneira que você quiser. Você vai poder usar a sua criatividade. Olha só o que eu fiz.
Eu fiz um avião com uma folha de caderno, onde eu anotei o nome das pessoas que eu amo. Tem o Lucas, que é o meu filho, Ana Laura, que é minha filha, Maurício, que é o meu irmão, tem também o nome da minha mãe, do meu pai e de outras pessoas que eu amo muito. Um outro que eu também fiz com folha de caderno, eu fiz desenhos decorativos, desenhos que eu gosto e que deixou mais colorido o meu avião. Olha esse que eu fiz. Eu fiz com uma folha de revista. Olha como ele ficou colorido. Agora tem um que eu fiz vários desenhos de coração. Ó. Legal, né? Vocês podem fazer vários aviões e chamar os seus amigos para brincar. Eu vou deixar uns minutinhos para você decorar o seu avião. Vocês devem estar
pensando. Nessas 2 primeiras aulas que nós tivemos de ensino religioso, nós falamos sobre sentimentos, como expressá-los, falamos de amizade. Mas por que isso é importante para o ensino religioso? O que isso tem a ver com religião? Antes de responder esta pergunta, eu vou mostrar um vídeo bem pequeno, mas muito interessante para vocês. Prestem atenção nessa árvore. Que vídeo lindo, não é, crianças? E vocês perceberam quantas vidas nascem dessa árvore, dos seus frutos, que mesmo nascendo da mesma árvore são todos diferentes? Esse vídeo, ele transmite uma mensagem de que nós podemos viver a nossa vida em paz e harmonia se, ao invés de olharmos as nossas diferenças com desconfiança e medo, nós percebermos com curiosidade o apreço como oportunidade de aprender coisas novas. Se você já assistiu às aulas de ensino religioso ano passado, com certeza você viu ou ouviu essa palavra, diversidade. Vocês lembram o que ela significa? Significa a característica do que é diverso. As pessoas usam muito essa palavra e ela quer dizer que no mundo não tem ninguém igual a ninguém. Por exemplo, diversidade cultural. O que seria? É um conjunto de conhecimentos adquirido por pessoas que vivem no mesmo local. Pode ser na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo estado. E mesmo aprendendo as mesmas tradições, adquirem costumes, hábitos sociais e até crenças que variam de uma pessoa para outra. As religiões, elas também trazem conhecimentos diferentes, mas todos muito especiais para os fiéis das determinadas religiões. Hoje, o nosso planeta Terra existe aproximadamente, porque não dá para dizer exatamente, né? Mas perto de 7,5 bilhões de pessoas, morando em 193 países, falando 7.111 línguas diferentes. É muita gente, não é? Muita gente mesmo, e cada uma dessas pessoas é diferente uma da outra. Mesmo aquelas que moram no mesmo país e falam a mesma língua, possuem modos de pensar diferentes, religiões diferentes. E isso me lembrou uma outra coisa. Esse vídeo, a professora Adriana vai conversar com vocês um pouquinho sobre essas diferenças e vai contar uma história que se chama Sapo Martelo. Confiram. Oi, turminha! Eu sou a professora Adriana e hoje eu quero conversar com vocês sobre as diferenças. Se vocês se olharem no espelho, vão perceber como que é o seu cabelo, a cor dos seus olhos e até o jeitinho do seu nariz. E vai perceber como você é diferente das outras pessoas. E tudo bem ser diferente. Um pode ser muito alto, o outro bem pequeno. Uns são cabeludos, outros nem têm cabelo. Tudo bem usar óculos e até ganhar uma janelinha. O seu sorriso vai continuar lindo. Valorizar as diferenças e respeitá-las é uma lição que se aprende desde pequeno. E para isso, eu trouxe uma história que eu mesma escrevi, de um sapo que era muito diferente.
É a história do Sapo Martelo. O Sapo Martelo. Martelo era um sapo diferente, até no nome. Mas isso não era um problema. Todos os dias ele ia para a beira da lagoa fazer a sua cantoria. Toque, 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 toque. A serpente, que sempre o observava, comentava com a bicharada: "Nunca vi um sapo cantar assim." A tartaruga, cansada daquela situação, resolveu dar sua opinião. Vocês já imaginaram como seria sem graça se todos fossem iguais? Vejam as flores. A beleza está na diversidade das cores. E as borboletas? Como seriam se fossem todas violetas? Sabe as palavras de Dona Tartaruga. A partir daquele dia, a bicharada fazia questão de ir para a beira da lagoa e apreciar o canto lindo e diferente do Sapo Martelo. Toque, 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 toque. Essa história me fez pensar o quão importante é termos amigos que valorizam o meu jeito de ser e pensar. E temos que fazer o mesmo por aqueles que gostamos e estão próximos da gente. Podemos dizer que todas as pessoas são iguais, crianças? Quais as diferenças que você observa nessa turma que está aí na telinha? Já repararam nas crianças da turma de uma escola? Elas são iguais ou são diferentes? Vocês já pararam para pensar de quem nós herdamos as nossas características físicas, gostos, comportamentos? Normalmente, nós herdamos algumas características físicas dos nossos familiares mais próximos. Alguns são parecidos com o pai, outros são parecidos com a mãe e outros ainda são parecidos com os avós. Você já parou para pensar com quem você se parece? Alguém já falou para você: você é muito parecido com seu pai, ou com a sua mãe, ou com alguém da sua família? Alguém já te falou? Então preste atenção nessa imagem que eu vou trazer para vocês. Sabe quem são? Os meus pais. Observem as minhas características e vejam a foto dos meus pais. O que vocês acham? Vocês repararam? Eu tenho a cor dos olhos da minha mãe, mas eu tenho a altura do meu pai. Eu adoro festa que reúnem as pessoas que eu amo, assim como meu pai. E eu gosto muito de estudar e ver filmes, assim como a minha mãe. Mas vocês querem saber de uma curiosidade? Vocês querem saber mesmo com quem eu me pareço? Preste atenção na próxima imagem. Quem você acha que é? Essa é a minha avó. Não parece uma foto minha de antigamente? Pois é, ela é polonesa, veio lá da Polônia. E por isso nós somos assim, clarinhas de pele e de cor de olho também. O nariz também é pequeno e bem redondo, característica das pessoas que moram lá na Polônia. E tem mais uma coisa que eu sou parecida com a minha avó. Ela gostava muito de trabalhar e eu adoro trabalhar com o que eu faço. Agora vamos para a nossa segunda atividade do dia.
A professora Adriana, que contou a história do sapo martelo, ela vai nos ensinar a fazer um brinquedo sonoro que emite um som. Esse aqui é o sapinho martelo. E ela vai ensinar como fazer esse sapinho. E vai até ensinar uma música que é assim: o sapo martelo cantando na beira da lagoa. Vamos aprender? O sapo martelo cantava na beira da lagoa. Toc, 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 toc. Hoje nós vamos aprender a fazer um brinquedo sonoro para vocês poderem acompanhar o sapo martelo em sua cantoria. O sapo martelo cantava na beira da lagoa. Toc, 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 toc. Espero que vocês tenham gostado da história. E agora que vocês têm um brinquedo sonoro, vocês podem usá-lo para acompanhar nas suas músicas preferidas. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, divirtam-se bastante e até a próxima! Viram? Esse é o personagem da história que a professora Adriana contou para vocês. Foi um pouco rapidinho, né? Esse tutorial de como fazer esse sapinho. Então eu vou deixar uns minutinhos para você terminar o seu sapo.
Viram? Esse brinquedo, ele pode nos ensinar a várias músicas. Nós podemos usá-lo para diferentes músicas onde esse barulhinho podem ajudar na cantoria. Legal, né? Então, e com esse brinquedo, nós vamos para o final da nossa aula de hoje. Nós vamos ficar por aqui. E eu, na semana que vem, vou voltar com vários outros conhecimentos e aprendizagens que nós teremos juntos. Combinado? Até a próxima!